Olá pessoal, o nosso assunto é energia e nesta aula vamos falar sobre trabalho de uma força que representamos por esta letra F. Então, bora lá! Nós podemos definir trabalho de uma força como a quantidade de energia que uma força pode fornecer ou retirar de um corpo. Quando uma energia é fornecida a um corpo, consequentemente, ele ficará mais rápido. Ao contrário, quando se retira energia de um corpo, obviamente ele fica mais lento. Ou seja, fornecer energia significa que o corpo ganhou energia da força. E retirar energia significa que a força retirou energia do corpo. E nós podemos calcular este trabalho da força. Para calcularmos este trabalho da força, essa transferência de energia, nós teremos inicialmente que verificar o seguinte: trata-se do trabalho de uma força constante ou de uma força de intensidade variável? Vamos começar analisando o trabalho da força constante. Neste caso, o trabalho da força F, representado pela letra tal é esse Tzinho, é um Tzinho meio diferente, né? Na verdade, é uma letra grega que nós utilizamos para representar o trabalho da força, que quer dizer o quanto de energia esta força forneceu ou retirou do corpo. Será igual a F, que é o valor da força, vezes D, a distância que essa força atuou, vezes o cosseno do ângulo, cosseno de θ. Vamos agora analisar qual a unidade nós utilizamos para este trabalho da força. Para a força, utilizamos como unidade o Newton, representado por essa letra N. Para a distância, utilizamos a unidade metro, M. E o cosseno de θ é adimensional, ou seja, não há unidade. E aí consideramos 1. Agora, olhe para a equação. A unidade do trabalho da força será a unidade da força, que é Newton, vezes a unidade da distância, que é metro, ou seja, Newton vezes metro. O detalhe é que na física nós representamos Newton vezes metro por Joule. Portanto, a unidade do trabalho da força é igual a Joule, representado por J. Legal? Agora vamos desenvolver alguns exemplos. Calcularemos o trabalho de 3 forças constantes ao longo de um movimento. No primeiro exemplo, veja, temos uma força F de 20 newtons. O corpo irá se deslocar por 10 metros. D igual 10 metros. Do ponto A ao ponto B. Observem a seta azul. Para calcularmos o trabalho desta força, nós iremos, evidentemente, utilizar a equação. Trabalho da força é igual a força vezes distância, ou deslocamento do corpo, vezes o cosseno de θ, onde θ representa o ângulo formado pelo deslocamento e a força do corpo. Vamos lá. O trabalho da força F será... Bom, nesse caso, a força vale 20. E a distância vale 10. A questão que surge é, e o cosseno de θ? Observem que a força e a distância formam um ângulo. No nosso exemplo, um ângulo de 60 graus. É exatamente este o ângulo que iremos utilizar na equação. 60 graus. Portanto, cosseno de 60 graus.
Então a nossa equação ficou assim: trabalho da força é igual a 20 vezes 10 vezes cosseno de 60 graus. Resolvendo, trabalho é igual a 20 vezes 10, que é igual a 200, vezes cosseno de 60 graus. Sabemos que cosseno de 60 graus é igual a 0,5. Então vai ficar: trabalho da força é igual a 200 vezes 0,5. Trabalho da força é igual a 100 joules. Detalhe: o trabalho da força é positivo, o que significa dizer que essa força F forneceu energia. E pelo fato de ser positivo, este trabalho da força recebe o título de trabalho motor. Aí você pode perguntar: então o corpo ficou mais rápido? Não podemos afirmar, pois não foram representadas todas as forças que estão atuando nesse corpo. Mas uma coisa é certa: esta força que calculamos está fornecendo energia. Ok? Vamos agora analisar o segundo exemplo. Observe que o deslocamento está para a direita, mas a força está no sentido contrário ao movimento e formando um ângulo maior que 90 graus. Neste caso, para calcularmos o trabalho da força, nós faremos o seguinte: trabalho da força é igual, a força continua valendo 20 e a distância 10, mas o ângulo que essa força formou com a distância foi de quanto? 120 graus. Então fica assim: trabalho da força é igual a 20 vezes 10 vezes cosseno de 120. 20 vezes 10 é 200, vezes cosseno de 120 graus, e cosseno de 120 graus, que é 0,5, menos 0,5. Resultado: o trabalho da força é igual a menos 100 joules. Portanto, negativo, que significa que a força retirou energia. Por isso, esse trabalho recebe o título de trabalho resistente. E nós temos um outro exemplo. É o caso em que a força vai atuar no corpo a uma certa distância. Ela não vai nem fornecer, nem retirar energia do corpo. Observe na figura que a distância que o corpo percorreu foi de A até B, 10 metros. E durante esse movimento, o ângulo formado entre a força e a distância foi de 90 graus, ou seja, um ângulo reto, perpendicular ao movimento. E quando isto ocorre, dizemos que a força não realiza trabalho. Vamos ver? Vamos lá. Trabalho da força é igual a força, que vale 20, vezes distância ou deslocamento, que vale 10, vezes 90 graus Celsius. Resolvendo, trabalho da força é igual a 20 vezes 10, que é 200, vezes cosseno de 90 graus. Só que o cosseno de 90 graus é igual a zero. O trabalho da força, então, nesse caso, é zero, ou seja, nulo. E você pode anotar esta observação. Embora a força atue no movimento, sempre que ela for perpendicular ao deslocamento, como é o caso, o trabalho será zero. A força não fornece nem retira energia. Ok? Bom, com isso nós concluímos o trabalho de uma força constante. Vamos agora falar sobre o trabalho de uma força de intensidade variável. Pois é, pode ocorrer de termos uma força atuando sobre um corpo e esta força não ser constante. No caso anterior, durante todo o movimento do corpo, a força possuía o valor constante, ou seja, o valor da força era sempre o mesmo. O caso que trataremos agora é diferente.
a força terá intensidade variável, ou seja, ela vai mudar. Neste caso, a força será paralela ao movimento. Você pode observar aí, né, essa pessoa fazendo essa força, quer dizer, está paralelo ao deslocamento dele. O seu valor ao longo do percurso irá mudar. Se o corpo se movimenta para a direita, a força pode atuar tanto para a direita como também no sentido contrário. Veja nessa figura. A seta azul indicando que o corpo está se deslocando do ponto A até o ponto B. E a seta em amarelo indicando que a força está paralela ao movimento. E neste caso, no sentido do movimento. Veja a ponta da seta amarela, está para a direita. A força poderia estar no sentido contrário. Ou seja, a seta amarela poderia estar para a esquerda. Sim, poderia, sem problemas. Agora, independente disso, como é que nós faremos para calcular o trabalho da força? Ou quanto de energia essa força forneceu ao corpo nessa situação, nesse caso? Será que podemos utilizar esta equação para este caso da força de intensidade variável, como nós fizemos no caso anterior? A resposta é não. Pois no caso que estamos analisando agora, a força está mudando de valor. Esta equação que a gente está apresentando, ela só serve para quando a força é constante, ok? Então, como é que faremos para calcular o trabalho da força neste caso? Bom, nessas situações, temos que analisar o gráfico, que apresente o comportamento da força e da distância, do F e do D. Vamos então analisar este nosso gráfico. Vamos lá. Veja a distância, está no eixo horizontal, o D, em m de metro, com a ponta da seta para a direita. A força está representada no eixo vertical. Olhe na ponta da seta vertical para cima, o F, em N de Newton. Quando a distância é zero, observem na figura, a força vale 20. Nesse nosso exemplo, conforme a distância vai aumentando, o que ocorre com a força? Ela também aumenta de valor, aumenta a sua intensidade. Como é que nós faremos para calcular o quanto de energia a força forneceu ao corpo? Nesse caso, em que a intensidade dela muda, que aumenta de valor. Observe no eixo horizontal o segmento de reta de 0 até 10. Bom, eu vou pintar esse trecho de amarelo, veja. Beleza. Então, agora esse segmento ficou destacado de amarelo. Observe outro efeito que eu vou fazer. Eu vou subir com esse segmento até bater em cima, até ocupar toda a área dessa figura, veja. Pronto. Este trecho que pintei de amarelo corresponde à área que representará o quanto de energia essa força forneceu para o corpo. E eu posso dizer que forneceu porque ela está no mesmo sentido do deslocamento. Olhe o quadrinho se movimentando da esquerda para a direita, do ponto A até o ponto B. Se a força estivesse no sentido contrário, da direita para a esquerda, eu diria que a força retirou energia. Muito bem. Agora, para a gente poder calcular o trabalho dessa força, basta calcularmos a área dessa figura que nós formamos. Como esta figura representa um trapézio,
A fórmula para o cálculo da área será a seguinte: base maior mais base menor, tudo isso multiplicado pela altura, dividido por 2, que é como a gente calcula a área de um trapézio. Lembraram da matemática? Base maior, eu pintei de amarelo. Base menor, de laranja, multiplicado pela altura, de azul, dividido por 2. Substituindo os valores, teremos base maior é 20, base menor é 5, vezes a altura, que é 10, dividido por 2. 20 mais 5, 25, vezes 10 dividido por 2. 25 vezes 10, 250, dividido por 2. 250 dividido por 2, 125 joules. O que significa que de A até B, essa força aumentou de intensidade durante o deslocamento. Ela forneceu ao corpo 125 joules. Maravilha. E é isso, pessoal. Assim nós concluímos essa aula falando sobre o tema energia, onde nós apresentamos o trabalho de uma força constante e o trabalho de uma força de intensidade variável. Um abraço, bons estudos, valeu!